Bom, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer muito todos que estão aqui, né, que são profissionais que Daniel, um eu minutinho só fale. para confirmar se está gravando aqui. Tá gravando, aqui tá Está marcando que tá gravando gravando. já? Deixa eu só dar uma olhada aqui. No meu Tá, tá recording aqui. tá? Não, ok, tudo bem, então. No meu também. Então pronto, então ótimo, maravilha. Bom, então, queria agradecer aqui a presença de todos vocês. É uma banca de profissionais que eu... E aí realmente não é puxar saquismo, né? Que no direito isso acontece muito, né? As pessoas elogiam, mas que não é elogios que não são do coração. O meu, de fato, aqui é. Porque eu conheço todos os três que estão nessa banca como profissionais, como pessoas, né? E eu admiro vocês dos dois lados, tá? Então, não vai ser a primeira participação de vocês, não vai ser a última. Eu conto muito com a qualidade de vocês aqui para os alunos que eu estou orientando e que eu acredito que merecem pessoas de qualidade, de fato, que são técnicas na banca. Pessoas que vão realmente contribuir para o trabalho. Então, queria agradecer, professora Caroline, obrigado por ter estado na qualificação e por estar aqui de novo. Professora Carla, Mercúrio não está mais retrógrado, salvo engano, então acho que a gente vai ter uma excelente banca hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, sua presença. Você sabe que eu sou teu fã em último grau, né? Tanto na astrologia quanto no direito do petróleo, direito societário, concorrencial e todas as áreas que você não leciona, você desfila nessas áreas. Então, muito obrigado de novo pela sua presença. E o professor Jair, que costumo dizer, o meu grande mentor, um irmão de vida e um professor que eu não tenho nem palavras para dizer a qualidade técnica que ele tem. Escreve em inglês e em português de forma poética, tem uma experiência internacional enorme, então, e a experiência prática no direito societário que poucos nesse país têm. Além de serem três profissionais que aqui estão extremamente éticos, né? E eu falo porque trabalhei com os três, né? Então eu posso falar isso de carteirinha. Tá? E sem mais delongas aqui, eu queria que o Pedro fizesse aquela apresentação entre lá seus 15 e 20 minutos da dissertação. E já adianto também, tá, Caroline e Carla, o Pedro tentou realmente incorporar ao máximo as dicas de vocês na qualificação, as sugestões de vocês realizadas na qualificação. Tá? Então, que foram excelentes realmente sugestões. A gente assinou embaixo aqui, endossou todas elas. Pedro, o palco é seu, vá tranquilo, você fez um excelente trabalho, e eu tenho muito orgulho de ter estado nessa trajetória contigo. Tá, o palco é seu. Tá bom, obrigado, professor Daniel. Obrigado também aos professores Jair, a professora Cália, a professora Caroline, por terem aceitado o convite de participar da minha banca hoje. E eu vou projetar aqui a apresentação, compartilhar a tela. Vocês me digam, por favor, se já estão vendo. Não, ainda não. Ainda não apareceu não, Pedro. Não? Então, peraí, deixa eu tentar de novo aqui. Share. Agora foi. Agora foi. Vamos de apresentação. Legal. Vocês estão vendo só a apresentação ou a carinha de vocês no canto também? Os dois, mas aí cada um controla o jeito que quer visualizar aqui no canto. Tá, é não porque tem eu estava problema. vendo vocês e estava atrapalhando a apresentação, mas agora... Não, é só você clicar lá em cima que fica vendo só a pessoa que está falando, não tem problema nenhum. Acabei de conseguir. Obrigadão. Bom, pessoal, eu vim defender hoje esse trabalho que diz respeito aqui ao compliance implementado pós-denúncias nas grandes empresas envolvidas em recentes escândalos de corrupção. Tá? É um estudo de caso que foi feito utilizando como referência a Petrobras e a CCR. Tá? Para isso, o roteiro que eu trouxe aqui da apresentação, ele passa por uma introdução, depois eu falo do problema de pesquisa, hipótese, objetivo, justificativo e metodologia. Em seguida, eu vou para a pesquisa propriamente dita e para os resultados que ela apresentou. E, por fim, eu apresento a conclusão. Como introdução, eu trouxe aqui, né, uma informação de que
o contexto é um contexto de corrupção, tráfico de influência, acordos de gaveta, simulações jurídicas, caso com dinheiro público, essas coisas não são novidades da sociedade brasileira, não só no governo, como nas relações privadas entre empresas. E nos últimos anos, operações de investigação policial anticorrupção, e aí eu trouxe como exemplo aqui o Mensalão, Castelo de Areia e a Lava Jato, dentre outros, eles caracterizaram importantíssimos trabalhos feitos, né, de combate a essa corrupção, que foram conduzidos pelo Departamento da Polícia Federal e que levou, inclusive, à criação da GAECO, né, que é um grupo de atuação especial dentro do Ministério Público Federal para combater o crime organizado. É importante dizer que esse trabalho não abordou, não vai abordar os vieses políticos atrelados a essas operações policiais. Tá? Esse não é o objetivo, mas sim os aspectos técnicos da implementação do compliance nas empresas estudadas, tá? Após essas operações terem ocorrido. Esse aqui é o grande objetivo. Em realidade, a gente tem um movimento internacional, não só nacional, que visa combater esses crimes e esses desvios de conduta, como a gente descreve ao longo do trabalho. Sob a ótica empresarial, você ter o nome da empresa ou dos sócios da empresa, seus executivos vinculados a esses tipos de escândalos, ainda que seja em fase de investigação e não em fase processual, pode representar um golpe mortal para os negócios, né? E resultar até no fim dessas empresas. Não é à toa que várias das empresas envolvidas nesses escândalos precisaram pedir recuperação judicial porque seus negócios foram cancelados pelos clientes. E aí o caminho para a sobrevivência dessas empresas denunciadas, né, como partícipes nesses esquemas de corrupção, que foram assim midiaticamente explorados, ele passa, e aí parafraseando aqui o imperador romano Júlio César, né, não basta ser, ele passa pelo seguinte: não basta ser honesta, tem que parecer honesta. A solução aqui passa por ter um programa de integridade efetivo e uma divulgação exaustiva da sua implementação. Quer dizer, essa é uma hipótese, não é a hipótese do trabalho, mas é uma hipótese prévia que a gente vai transformar na hipótese do trabalho daqui a pouco. Legal. Então, nesse contexto, qual foi o problema de pesquisa, né? Quais foram as principais ações de compliance que foram adotadas pelas empresas diretamente envolvidas nas operações policiais anticorrupção, como resposta corporativa ao mercado e a todas as partes interessadas, a todos os stakeholders? A hipótese, então, é que a principal ação adotada foi a criação de uma diretoria de compliance com uma função de implementar um programa de integridade corporativo efetivo, baseado em 3 pilares técnicos: a legislação nacional, as boas práticas internacionais e os termos de ajuste de conduta assumidos junto ao Ministério Público. O objetivo, então, é entender como se deu esse processo cronológico de implementação do compliance nessas empresas estudadas, pós ações policiais anticorrupção, quer dizer, depois do caldo já ter entornado, das denúncias já terem acontecido e já estarem na mídia, para recuperar suas imagens, bem como apontar os caminhos para a implementação do programa de compliance efetivo. A justificativa do trabalho é o interesse em entender quais dos diferentes objetivos intrínsecos aos programas de compliance, e aí a gente tem os objetivos ético, econômico, jurídico e até outros, foram priorizados nas ações adotadas por essas empresas, bem como inspirar outras empresas em suas jornadas na implementação de um programa de compliance. A metodologia que a gente utilizou foi uma pesquisa do tipo qualitativa, via método científico hipotético dedutivo, realizada através de estudos de caso, tá? Métodos de pesquisa, prioritariamente com dados de fonte primárias, que foram os documentos registrados na CVM, artigos sobre o tema e a jurisprudência. E o universo de estudo, como eu já comentei, foi a Petrobras e a CCR. Elas foram escolhidas em função de que, ambas possuem grande relevância na economia nacional,
e ganharam notoriedade com esses escândalos. Segundo, ambas estão na Bolsa de Valores. E terceiro, uma é pública e a outra é privada, o que vai nos permitir fazer uma comparação entre essas duas condições. O asterisco ali diz respeito ao fato de que esse critério estar na Bolsa de Valores desclassificou, por exemplo, a OAS e a Odebrecht do estudo, porque as duas encontram-se em recuperação judicial no momento da pesquisa, então não era possível buscar os documentos delas lá na CVM. Num primeiro momento, elas teriam sido objeto de estudo, precisaram ser descartadas. Legal. Então, nesse sentido, o trabalho foi estruturado com uma introdução, né, uma contextualização. Em seguida, eu apresento na dissertação a pesquisa bibliográfica e falo sobre o surgimento do compliance. No capítulo 2, eu trago a evolução normativa no Brasil do compliance e as boas práticas internacionais. No capítulo 3, eu trago a importância do compliance nas empresas de economia mista e demais empresas de sociedade anônima, sob a ótica dos regulamentos da CVM e da B3. O quarto capítulo, que essa é novidade, não foi apresentado na qualificação, é a pesquisa em si, análise dos documentos CVM da Petrobras e da CCR. No item seguinte, eu trago a conclusão, que é o capítulo 5, e, por fim, os capítulos 6 e 7 são os anexos e as referências bibliográficas. Então, falando da pesquisa em si, a pesquisa foi realizada predominantemente através de análise dos documentos disponíveis na CVM, como eu já comentei, em especial os formulários de referência. Cada formulário de referência tem entre 500 e 1.000 páginas. Formulários esses aí, não só os formulários, todos os documentos analisados, datados entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020. Bem como também utilizamos como apoio os documentos disponibilizados por essas duas empresas, a Petrobras e a CCR, nos seus websites de relação com os investidores, né? Os websites de RI dessas empresas. Na Petrobras, foram 3.008 documentos publicados na CVM, dos quais 2.682 estavam classificados como ativos nesse período, de 2014 a 2020, e foram alvo de análise. Desses, 7 eram formulários de referência, que é um por ano, né? Um formulário de referência por ano, ativo. Na CCR, começamos com um universo de 1.202 documentos publicados, dos quais 946 estavam classificados como ativos e, portanto, foram objeto de análise, também 7 sendo formulários de referência. Bom, aqui eu trago os resultados da pesquisa, então, dos 2.682 documentos ativos na Petrobras. Apresento aqui uma tabela com uma classificação do tipo de documento que foi publicado. No caso da Petrobras, a gente vê ali que tem 50%, né, metade dos documentos eram comunicados ao mercado. Logo em seguida, a gente tem 15% de fatos relevantes. No gráfico que a gente olha ao lado, a gente percebe claramente uma tendência de aumento da incidência de publicações das duas linhas que estão mais altas. A linha azul, que é o comunicado ao mercado. Então, ano após ano, ele vem aumentando. Tem, sim, um pico em 2015, que foi logo depois do surgimento das primeiras denúncias, né? Então, naturalmente, 2015 deu um pico de publicações de comunicado ao mercado. Depois, em 2016, ele voltou para um patamar mais orgânico de crescimento, e aí continua crescendo em 17, 18, 19, mostrando que, ano após ano, a Petrobras tem feito mais comunicados ao mercado, numa análise de tendência, né? Não necessariamente numa análise ponto a ponto. A mesma coisa acontece para o segundo item, que foi publicação de fato relevante, né? Na qual a gente vê na linha laranja, que é a segunda mais alta desse gráfico, ela também vem aumentando ano após ano,
mostrando a preocupação da empresa com a transparência da publicação dessas informações. Dentro desse universo estudado, 25 comunicados eram relacionados à diretoria de compliance, que está na nossa hipótese. A nossa hipótese diz respeito à criação ou reformulação de uma diretoria de compliance com o objetivo de implementar um programa de integridade efetivo, que se baseia em 3 pilares técnicos. Então, 25 dos comunicados feitos pela empresa nesse período diziam respeito à criação ou modificação dessa diretoria de compliance que a gente propôs na hipótese original. Tá bom? Quando eu passo para a CCR, daqueles 946 documentos estudados, a gente tem ali que a divulgação adicional de informações é 30% das ocorrências, comunicação ao mercado 17, fato relevante 13. Então, a gente vê também ali, ó, comunicado ao mercado, fato relevante aparecendo, com grande incidência, dentre os 3 maiores. Além disso, a divulgação de informação adicional, que seria aquela que não é obrigatória, mas que a empresa optou por fazer essa divulgação para não haver dúvidas quanto à sua transparência para o mercado. Tá? Desses comunicados ao mercado, 38 comunicados da CCR também diziam respeito à criação ou alteração da diretoria de compliance, ou da vice-presidência de compliance. Tá bom? Olhando para o gráfico, a gente percebe também uma tendência na linha mais alta, que é a linha azul, né, de aumento entre o começo e o fim do gráfico, ainda que os anos mais críticos tenham sido os anos do meio, né, houve uma tendência de acréscimo ali, e os anos do meio, que são o 16 a 18, apareceram como maiores, eles estão associados ali ao pico, né, da crise das denúncias das empresas ali do metrô, né, questão de metrô de São Paulo, onde denúncias saíram na mídia a respeito do envolvimento da Dersa, e, enfim. Essas denúncias não chegaram a atingir efetivamente a CCR naquele momento, mas a gente percebe claramente como ela aumentou suas publicações né, de divulgação de informações naquele período, justamente para tranquilizar o mercado. Tá bom? Legal. O segundo item, maior item, a gente vê que é o item laranja. Ele veio num patamar ali mais ou menos estável e deu um pico nesse último ano, porque foi o ano em que efetivamente a empresa CCR esteve na mira do Ministério Público quando surgiram as denúncias da Rodonorte no Paraná, e aí efetivamente haveria um processo que não aconteceu, porque a empresa fez um acordo com o Ministério Público, assumindo a responsabilidade, assumindo a culpa, pagando uma multa em função, né, desses atos ilícitos e encerrando o processo antes mesmo dele acontecer, como eu descrevo na dissertação. Bom, quais foram as conclusões que a gente tirou, então, desse trabalho, pessoal? Trazendo aqui em 3 slides essas conclusões, tá? No que diz respeito à Petrobras, que após os escândalos das investigações policiais, a Petrobras criou uma diretoria executiva estatutária de conformidade, riscos e governança. As práticas internas adotadas pela empresa e os documentos por ela publicados na CVM seguem os padrões de governança corporativa mais elevados, ainda que a Petrobras não esteja no novo mercado, ela está no nível anterior da Bovespa, mas mesmo assim ela segue um alto padrão de governança que está muito alinhado com aquilo que está descrito nos manuais da CGU. Tá? Já na CCR, que foi a primeira empresa brasileira a entrar no novo mercado da B3, ela inaugurou a B3, antes mesmo da ocorrência, inaugurou a B3? Não, inaugurou o segmento do novo mercado na B3. Antes mesmo da ocorrência dos escândalos midiáticos, a empresa já tinha uma diretoria de compliance e um programa de integridade implementados. Tá? Contudo, após os escândalos, aquilo que era uma diretoria virou uma vice-presidência estatutária também de compliance, tá?
e procedeu-se internamente com a substituição da grande maioria dos diretores da empresa. Tá? A grande maioria foi de fato trocada, né, quando essa vice-presidência tomou seu lugar. A governança corporativa também segue, no caso da CCR, os mais altos padrões exigidos pelo segmento do novo mercado da B3. Referente a ambas as empresas, ao implementar o compliance, as duas buscaram adequar essas legislações recentes, com recentes alterações, com especial destaque para a lei anticorrupção e para a lei das estatais. E também para os ofícios circulares da CVM e da Secretaria de Interface com as Empresas, que fornecem orientações gerais no que se refere às obrigações para com os atos de transparência e com as melhores práticas de governança corporativa. Ambas se adequaram a esse conteúdo legislativo, como era de se esperar. Tanto na Petrobras quanto na CCR, então, gente, a hipótese mestra da pesquisa, ela se mostrou comprovada, exceto, no asterisco ali, pelo terceiro pilar técnico, uma vez que nem a Petrobras nem a CCR precisaram assinar termos de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, né? Lembrando que a hipótese original era a criação de uma diretoria de compliance, com o objetivo de implementar um programa de integridade efetivo, baseado nos pilares técnicos de legislação nacional, adequação à legislação nacional, as boas práticas internacionais e, passei um traço ali, assinatura das taxas que não aconteceram. Na Petrobras, ela não precisou assinar as taxas porque ela foi considerada vítima nesse processo de corrupção, né? Parte fraudada e não fraudadora, então ela não precisou se adequar a nada. E no caso da CCR, ela assinou, como eu já comentei, ela fez um acordo com o Ministério Público, assumiu a responsabilidade dela, pagou uma multa, diminuiu o valor dos pedágios para não sofrer o processo. Por que ela fez isso? Eu comento um pouco mais à frente, porque uma vez que ela fosse condenada, ela perdia o direito de participar das licitações, né, públicas de infraestrutura, que é o cerne do negócio da CCR. Então, era muito melhor assumir de uma vez a culpa, pagar e continuar apta a participar das licitações. Tá? Bom, por fim, pessoal, esse aqui é meu último slide. Eu trago que a gente tinha objetivos secundários nesse trabalho, quatro objetivos secundários, 2 que a gente conseguiu demonstrar e 2 que a gente não conseguiu demonstrar. O primeiro deles, como objetivo secundário, era a demonstração ou levantamento de quais seriam os atos mínimos necessários para que o Ministério Público considerasse uma empresa apta a participar novamente de licitações depois de ter passado por um processo de denúncias e fraudes, como o que aconteceu com as empresas estudadas. Isso não foi possível a gente determinar, porque, de fato, não aconteceram os termos de ajuste de conduta, então esse objetivo secundário ele ficou impossível, né, de ser provado. Um outro ponto que a gente trouxe, que gostaríamos de provar ali, de demonstrar como objetivo secundário, era quais seriam as boas práticas não realizadas por essas empresas, que elas não quiseram fazer, enfim, né, não implementaram, e a gente não constatou, porque as duas tiveram procedimentos muito parecidos em se adequar com os manuais da CGU, 2 manuais, um para a empresa privada, outro para a empresa pública, mas cujo conteúdo se aproxima naquilo que é importante. Então, a gente não identificou boas práticas que eles não tenham feito. Agora, a gente conseguiu demonstrar a questão do empenho de uma empresa pública e de uma empresa privada no que diz respeito à implementação do compliance. Claramente, na CCR, os atos aconteceram com uma velocidade muito mais rápida. Acho que a própria característica, né, de ser privada possibilitou isso para a CCR. Ela não só fez mais modificações dentro da sua estrutura de compliance, criou uma vice-presidência, que é um nível mais elevado do que a Petrobras fez, que é uma diretoria, como mudou mais vezes o número 1, né, dono da cadeira ali, número 1 do compliance. E, por fim,
a gente conseguiu demonstrar também, sob a ótica de interesses dessas empresas, que o que motivou a Petrobras a fazer um programa de compliance e o que motivou a CCR a fazer esse programa são realmente motivadores distintos. No caso da CCR, como já comentado, ela precisava continuar apta a participar dos programas de licitação nacionais de concessão de aeroportos e de rodovias, porque é o seu negócio, é o coração do seu negócio. No caso da Petrobras, o grande objetivo da Petrobras com o seu programa, efetivamente, é não ser mais vítima da fraude que aconteceu anteriormente, né? Não permitir que o dinheiro público seja desviado da maneira que foi, novamente, de forma tão explícita. Então, eu considero que a gente cumpriu o objetivo da pesquisa, que era fazer um estudo comparativo entre as empresas dos dois segmentos e trazer uma resposta a respeito da hipótese de que as empresas estudadas após denúncias buscariam implementar esse programa de compliance que fosse efetivo, estruturado nos pilares técnicos que foram comentados, ainda que um deles não tenha de fato ocorrido. Isso ficou demonstrado pela pesquisa. E é isso que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu queria agradecer muito e fico à disposição para as perguntas dos professores. Muito obrigado, Pedro. Excelente apresentação. E aqui, obviamente, como essa aula eu não faltei, a gente começa ladies first. I'm sorry, my dear friend Jair, but, you know, I'm this kind of guy. Professora Carla, obviamente, o palco é todo seu mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Obrigada, prazer estar aqui. É um prazer ver a Caroline, saudades enormes das nossas conversas, dos nossos papos, da nossa convivência, né, Carol? Tão bom, né? Enfim, é um prazer. Professor Jair, não conhecia, mas estou tendo o prazer de conhecer. Se está avalizado pelo Daniel, olha, eu nada tenho a acrescentar. Um prazer estar aqui de novo contigo, Pedro. Muito bom, o seu trabalho realmente, você prometeu e você cumpriu, né? Eu acho que você seguiu aqui uma linha que era exatamente dentro da perspectiva que você havia idealizado, né? Eu acho que esse cumprimento ele é muito importante, né? E você, o tempo inteiro, inclusive na sua conclusão, antes mesmo de você concluir, né? Na parte escrita, você coloca, então, vamos resgatar aquilo, eu acho isso importantíssimo, porque isso é um respeito às metas que foram traçadas, né? Muitas vezes as pessoas correm, né, o risco de concluir na introdução e, no final das contas, não mostrar que vieram e não traçar uma linha que tenha, obviamente, né, um início, meio e fim, e que esse fim ele confirme ou não, né, a proposta inicial, mas tem que ser resgatado. Tá? Eu acho que isso foi muito adequado da sua parte e demonstrou um respeito muito grande para com o seu leitor. Tá? A sua exposição, como sempre, é muito boa, né? Muito clara, muito objetiva. Você realmente traz exatamente tudo que a gente precisa saber, né? Lógico que o seu trabalho é um trabalho que a gente percebe, né? Que é um trabalho que demandou muito tempo, muita pesquisa, né? Então, o seu empenho, né? Achei lindo, né? Aquela formiguinha empurrando quase que o mundo, né? É o seu empenho também, não foi só o empenho da CCR e da Petrobras para tentar, né? Chegar a vamos dizer assim, um patamar que, enfim, né? Diante de tantos riscos reputacionais e confirmações de a reputação que não foi tão boa assim durante um bom tempo, e que levou, né, rios de dinheiro por conta, né, de desvalorização das marcas, né? Enfim, elas conseguiram, de alguma maneira, reverter isso. Achei muito interessante isso que você colocou, que a CCR ela resolveu pagar logo para poder se aborrecer, porque agora ela arrematou, né, miliardariamente, né, 2 blocos, né, no leilão, aquele bloco lá do leilão do aeroporto, né? Do Central, lote Central e lote Sul,
né, por um valor, né, inimaginável, né, uma beleza, uma coisa de outro mundo. Que bom que ela conseguiu dar essa volta por cima, porque realmente os cofres públicos estão precisando de um recheio, né? E esse recheio veio muito bem colocado. Uma outra coisa que eu estou destacando primeiro, aquilo que eu considero como sendo muito importante para a gente aqui, tá? Eu acho muito interessante porque tudo poderia pender a que você fizesse uma análise, tá? Que estivesse ligada a uma questão política. Você não só coloca que não é, né, o seu ponto, como efetivamente você não traz nenhuma conotação política. Você traz uma conotação técnica, que era aquilo que você tinha se proposto desde o início e você realmente entrega dentro desse patamar. Eu acho isso muito importante também, né? Porque podia correr o risco de, né, fazer uma manifestação. Eu não vi essa manifestação, né? Não sei se alguém viu, eu acho que ela não existe, tá? Então, assim, você correu o risco, mas você conseguiu se desvencilhar disso, porque a sua questão era uma questão técnica, e você tinha um propósito justificado e delineado como um objetivo, né? Muito bem. Achei isso muito interessante também, muito importante, né, diante do teu quadro. Agora, uma outra questão aqui, e agora a gente não fica só elogiando, né? Então, a gente tem que dizer que veio. E esse dizer que veio significa, né, fazer algumas ponderações que a gente considera como sendo necessárias. Eu já tinha comentado isso no seu exame, na sua qualificação, né, com relação à necessidade de você adequar, né, a questão da lei do CAD. Só que, assim, eu entendi o que você colocou ali. Só que quando você foi resgatar na sua fala, você coloca evolução normativa do compliance. Então, na evolução normativa, a lei não é mais aquela. Tá? Então, de novo, eu destaco que é a 12529 de 2011, que entrou em vigor em maio de 2012. Tá? Então, se a 8884 teve o condão de, né, transformar o CAD em autarquia, trazer toda aquela coisa, né, do sistema, né, brasileiro de defesa da concorrência, que já tinha sido feito antes, mas estava muito mal traçado, né, por uma lei de 91. Então, ela veio resgatar tudo isso e trazer também novos componentes que são super necessários nesse momento, porque foram todos, né, fomos beber na fonte, né, e o MP também foi beber na fonte, lá do CAD, que era onde tinha a possibilidade de você se utilizar de mecanismos, né, e termos, né, específicos para você conseguir fazer, vamos dizer assim, ajustes necessários, né? Muito bem. Uma outra questão também, agora sim, né? Lógico que você já entregou o seu trabalho antes, mas, de qualquer maneira, na mesma linha, quando você fala da Lei 8666, então, 8666 de 93 já não está mais ali. Então, agora a gente tem a Lei 14.133 de 2021. Então, assim, se você puder colocar isso, pelo menos em nota de rodapé, como dentro da sua evolução normativa, e aí você resgatar isso, eu seria mais feliz na minha vida, tá? Muito bem. Outra observação que eu tenho a fazer. Na página 50, você coloca o decreto 200 de 67. Não, é decreto-lei 200 de 67. Foi algo que foi de cima para baixo, ou seja, foi o Poder Executivo que determinou a organização da administração pública e estruturou, né, sociedade de economia mista, todas aquelas autarquias, empresas públicas, aquela história toda, e as diretrizes da reforma também administrativa. Tá? Bom, você traça, né, a questão da governança corporativa. Na verdade, assim, a gente já tem, né, essa governança definida, né? E eu traço isso sempre com os meus alunos de SA, eu sempre digo isso, gente, isso tudo, né? Não, porque é uma novidade. Não tem nenhuma novidade. Isso já está lá na lei há algum tempo. A Lei 640476, ela já traz para a gente o basicão,
né, do que a gente precisa para que as empresas ingressem, né, no mercado de capitais. A partir dali, aquilo que você colocou, não é simplesmente a informação, é o desejo de informar. É o desejo de informar e de maneira a mais transparente possível. Então, quando você elenca, né, todos esses documentos que tanto a CCR quanto a Petrobras, né, destacam, e o número realmente é um número muito considerável para um prazo, né, de 2014 a 2020, eles fizeram um esforço enorme de mostrar, olha, as nossas costelas estão expostas, né, para que a sociedade veja e para que nós não percamos o nosso valor e continuemos efetivamente com as nossas ações no mercado, né, o caráter, né, da regulação, né, que eu acho que é a mais importante aqui, né, a regulação da CVM, exatamente é o seguinte, olha só, as empresas, elas captam recursos da economia popular. Quem aplica, né, na Bolsa de Valores é isso. É um paralelo com regulação bancária, né, até porque está tudo dentro do sistema. Muito bem. Então, é exatamente isso. Então, a gente tem que tomar conta, né, desse dinheiro captado, que embora seja, né, nas ações, seja um excedente, né, você vai jogar ali, você sabe que é de risco. Né? O risco é evidente e está ali o tempo inteiro. Né? Então, é lógico que aí a CVM ela tem que se municiar o máximo possível de elementos para fazer com que tudo isso, essa bola, ela seja jogada, né, para que as pessoas vão lá e adquiram, né, as ações e confiem. Então, a regulação, né, da CVM ela é super importante. Ela está o tempo todo na jugular, né, das empresas, né, e tem que estar. É exatamente isso. É o dever dela de estar, né? Assim como o Banco Central está na jugular lá das instituições financeiras. E hoje em dia, com a alteração, com a reforma de 2020, né, Caroline? Com a reforma de 2020, agora com 25% de pagamento, né, de credor quirografário, você pode resgatar a falência, você pode tornar novamente habilitado. Olha que coisa, isso vale para a instituição financeira. Caramba, olha que mudança que a gente está tendo aí. Mas, de qualquer maneira, né, o Banco Central é aquele lá que está no sistema. Muito bem. Não vou te fazer nenhuma provocação, eu vou deixar a provocação para os meus colegas, tá? Eu queria te parabenizar e só fazer essas ponderações. Então, o Decreto-Lei 200, é Decreto-Lei 200. Por favor, acerta lá na página 50. Tá? Te parabenizo, achei muito interessante essa colocação que você fez, que muitas vezes as pessoas não destacam, né? Que, na verdade, a Petrobras, né, ela foi muito mais vítima do que, né, ela própria, quer dizer, uma marca que foi colocada e achincalhada em nível internacional, porque a gente sabe, né, o que a Petrobras sofreu lá fora para poder continuar tendo o seu nome, né, a sua bandeira, né? Ela foi, né, uma vítima de uma série de circunstâncias. Agora, eu tenho que te dizer uma coisa, né? O dinheiro é público, né? Na verdade, assim, o dinheiro é de todos nós, não é só público. Tem um investidor que acredita naquela marca e que, infelizmente, sofre as interferências. Não vou falar de nada, não vou falar de política, tá? Mas sofre as interferências de comentários desnecessários. Termino aqui a minha colocação. Te agradeço imenso, agradeço aqui a todos, né, a possibilidade de participar, e sempre Daniel, né, que mora no meu coração, né, ele passeia no meu coração, tá certo? Muito obrigada, um abraço, tá? Como você bem colocou, Carla, é um tema que o Pedro ele realmente se esforçou muito para ter uma análise somente técnica. Mas quando se fala de Petrobras, pensar em política, porque ele afeta direto na governança, né? Afeta direto na governança da empresa. E é óbvio, ele se esforçou muito para não ter um viés político, que era a nossa ideia. Não cabe discutir política em um trabalho acadêmico, a não ser que seja um trabalho de um doutorado, mestrado em ciência política, talvez. Aí sim possa fazer sentido, mas não era a ideia dele. Mas obrigado pela sua explanação, sempre uma honra te ouvir aqui, fico aprendendo com vocês sempre. Obrigado, Carla. E um beijo no filho, tá bom? Obrigada. Professora
Caroline da Rosa Pinheiro, por favor. Ataca no compliance, Carol. Vai com tudo. Boa noite a todos. Daniel, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de participar aqui da banca do Pedro, por conta do tema, e eu acho que pesquisar sobre a Petrobras é sempre pesquisar sobre compliance no Brasil, enfrentando uma como análise de caso, pelo menos parcial, do trabalho dele, Petrobras, é um desafio, né? Eu cumprimento também o professor Jair, que eu conheci hoje. É um prazer imenso participar da banca e conhecer, né, novas pessoas, e ainda mais um professor aí de grande relevância, com uma atuação importante na advocacia e no estudo de direito societário. Carlinha, eu estava morrendo de saudade dela, sou suspeita para falar, eu estava assim, ansiosa para a banca, para ver como é que ela estava e tal. E quando o Daniel disse, né? Porque a Carla é a nossa professora, a nossa astróloga, eu só lembro da Carla fazendo altas intervenções em relação ao meu comportamento, dizendo: você precisa acalmar esse meio do céu em Áries que você tem. Então, assim, eu não esqueço disso. E, bom, é um prazer estar aqui, tá? Para falar desse tema. Vou começar agora para que a gente possa depois ter um diálogo aí, eu e o Pedro, para que ele possa pensar, né, a respeito das minhas reflexões. Pedro, primeiro eu queria te cumprimentar, dizer para você que eu gostei muito do seu trabalho, eu achei que você tem uma escrita agradável, acho que você buscou tratar o tema de uma maneira dinâmica, sem que a coisa ficasse muito cansativa para o leitor, sobretudo porque você traz muitos dados, e aí você tem o cuidado de comentar esses dados de uma maneira em que você faz um link entre a sua hipótese o tempo todo, o seu objetivo o tempo todo. Eu observei que você, logo lá no início, na introdução, você tem uma preocupação de caráter metodológico, porque você explica lá quais são as suas hipóteses, quais são os seus objetivos. E aí, em relação a esse assunto, eu vou até pedir para você anotar, para depois você me falar sobre isso, porque aí eu vou fazendo as perguntas e as minhas colocações, tudo na mesma fala. Mas em relação a essa questão metodológica, eu fiquei com uma dúvida em relação à sua justificativa. E por que eu estou te falando isso? Porque quando você vai explicar a justificativa, você diz que a justificativa tem relação com os objetivos intrínsecos do compliance. Como eu percebo a justificativa do ponto de vista metodológico, como momento da gente explicar a importância do tema, eu queria que você me explicasse por que você colocou na justificativa essa informação que eu retiro da introdução e que você faz referência, você fez, inclusive, na sua apresentação. Uma outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte, em relação à sua apresentação. Você fala muito bem, você se expõe, chama atenção para o que você de fato quer destacar. Acho que isso é importante, sobretudo quando a gente trata um tema que pode ser considerado, né, a sua reflexão pode levar a discussões políticas, você traz a discussão para o ambiente jurídico, para a análise de dados e chama atenção para aquilo que você olhou no seu trabalho, para as suas premissas, para as suas hipóteses. Então, assim, eu acho que a sua apresentação foi muito boa. Se eu fosse fazer uma crítica, mas eu sei que você estava premido pelo tempo, é que na apresentação, sobretudo porque você considera o compliance no teu título, é o carro-chefe, olha, o compliance implementado pós... Eu acho que você, no seu trabalho, dedicou um tempo para explicar conceito, definição, histórico, e na sua apresentação, até porque, como eu disse, você deveria estar premido pelo tempo, e a gente se preocupa com isso na apresentação, eu acho que você poderia ter falado um pouco mais, até para você chamar atenção para o que você queria, porque boa parte do teu trabalho tem a ver com o papel e a função do compliance pós escândalos de corrupção que essas empresas adotaram. Uma outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte, eu achei muito bacana que você colocasse como anexo as tabelas
do novo mercado, das tabelas dos segmentos de listagem da B3. Mas me parece que você poderia ter focado um pouco mais e colocado apenas o regulamento do novo mercado e fazer uma análise crítica do resultado da sua pesquisa exclusivamente do novo mercado, porque essas duas companhias estão listadas nesse segmento de listagem, ao final e ao cabo. E hoje a gente está falando da análise que eu imagino que você tenha feito atualmente. Então, talvez algo que poderia incrementar o teu trabalho além da questão da mudança pós escândalos de corrupção em matéria de compliance, uma análise de adequação às empresas, considerando que o novo mercado é o mais alto nível de governança corporativa do mercado de capitais. Então, o regulamento é mais rígido, eu queria falar um pouco disso com você. Então, assim, essa seria a minha crítica em relação à forma de você abordar isso. Isso te daria menos trabalho e eu acho que chamaria mais atenção para o que você de fato quer chamar, percebe? Então, assim, eu sei que às vezes a gente, quando começa a pesquisar, quando a gente começa a estudar, a gente traça um recorte porque a gente tem que tomar cuidado, senão a gente está escrevendo sobre um monte de coisa. Mas eu acho que o recorte é importante, o teu trabalho é um trabalho de fôlego. Eu acho que caso você queira depois decompor isso, publicar artigo, isso transformaria o teu trabalho e faria com que ele tivesse um diferencial, porque você poderia fazer uma crítica. Poxa, as empresas que estão no novo mercado são as empresas que, em tese, e aí eu digo em tese porque eu já vou fazer a crítica do compliance dessas empresas, elas detêm o mais alto nível de governança. Como é que está esse compliance? E aí você fazer uma análise mais detida dos documentos que você examinou nesse sentido, tá? Uma outra coisa que eu acho que é importante é o seguinte: eu observei que toda a apresentação dos seus dados, ela considera os critérios estabelecidos no novo mercado como critérios que seriam critérios relacionados e que com impacto em matéria de conformidade. E aí, eu queria que você pensasse, e aí é uma pergunta, tá? Você acha que os elementos fornecidos pelo regulamento do novo mercado, da B3, permite que, de fato, façamos uma análise de enforcement, de eficiência de um programa de integridade? E aí, se você quiser, eu repito a pergunta. Se puder repetir, por favor, até para eu tomar nota. Tá. Se os elementos que a B3 estabelece no seu regulamento, por exemplo, no novo mercado, são elementos que você, Pedro, considera suficiente, satisfatório, para que a gente possa, numa pesquisa tal como a que você fez, verificar a eficiência de um programa de integridade, se ele funciona, se ele não funciona, se ele é de fachada, se não é? Ou você acha que poderia ter aí, que a gente tem que considerar outros elementos? Tá? E aí eu vou conversar com você. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque essa é uma área que eu tenho pesquisado lá na universidade que eu atuo. E uma das perguntas que nós começamos a nos fazer é o seguinte: você falou, por exemplo, do problema, do papel dos órgãos, das entidades, das agências reguladoras, dos órgãos reguladores que controlam e fiscalizam o mercado de capitais. Que esse papel que eles têm que exercer, a Carlinha ressaltou isso, olha, tem que exigir os documentos, tem que conferir isso. Tudo isso relacionado, pelo que eu entendi, ao que você acha que a CVM precisa, sobretudo, fazer. Quando a gente vai chegar nessa análise das empresas do novo mercado, a gente tem a B3, que funciona como um órgão autorregulador, que em 2011 deixou de ser uma autarquia, mas que é ela que estabelece quais são os requisitos dos segmentos de listagem. E aí, quando ela estabelece lá no novo mercado, olha, tem que ter diretoria de conformidade, tem que ter tudo. O que a B3 faz quando a empresa não apresenta isso? Ela tira do novo mercado? Ou ela entende que porque o compliance é um instrumento facultativo, e você fala disso no seu trabalho várias vezes,
como é um instrumento facultativo, ela não tem o que fazer caso a empresa não preencha esse requisito. Então, só para reforçar o papel que você começou a descrever no seu trabalho e a crítica que você faz ou a importância que você dá para essa discussão em relação à CVM, eu acho que é a mesma para a B3. A mesma. E aí não é porque é uma empresa de sociedade de economia mista, ou não essa não é a principal discussão. E aí como é que o mercado vai ter segurança nas empresas que estão listadas lá nesse segmento de listagem, se o compliance que ela divulga não tem uma análise de conteúdo, nem por parte da CVM, porque é órgão facultativo, e nem por parte da B3. Tá? Eu queria, então, assim, para fechar, eu achei que seu trabalho está muito bom. Eu fiquei com vontade de, assim, bater uma bola com você sobre várias coisas do seu trabalho. Então, sinal de que eu gostei e que ele é um assunto interessante. Eu tenho até que tomar cuidado para não ser mal educado, senão eu fico aqui falando sem parar. Mas eu penso que você, quando você passar, virou mestre, estou feliz da vida, olha para o teu trabalho com carinho, e se você e Daniel forem decompor para uma futura publicação, ou se você for publicar, eu acho que esses pequenos detalhes podem fazer com que o seu trabalho fique diferenciado em matéria de estudo de compliance. Tá? Olha, se você puder, na sua fala, falar um pouco mais assim, do teu estudo sobre compliance, eu gostaria. Eu encerro aqui os meus comentários, as minhas sugestões. Se você ficou com dúvida sobre qualquer coisa, eu estou à tua disposição e agradeço novamente aí o convite para poder participar desse momento. Pedro, por favor. Minha vez? Então... Respondeu as questões. Tem várias perguntas aí, eu já até me perdi, então é contigo. Não, tem várias perguntas importantes aqui. Bom, inicialmente, vou até aproveitar e responder aqui já a professora Carla, agradecer, na verdade, as colocações novamente, e dizer que vou, sim, retornar no trabalho para fazer esses pequenos ajustes que foram comentados, esse da página 50, que é decreto-lei, e também com relação à lei do CAD. Tá? Muito obrigado pelas dicas, eu vou voltar lá para fazer esse ajuste, sim. E a professora Caroline trouxe aqui comentários fantásticos, novos, que os comentários da professora Carla, ela já havia feito da outra vez, eu havia feito as melhorias, né, professora? E agora a professora Caroline trouxe uma série de questões interessantes. Primeiramente, com relação à justificativa, né, do trabalho, que eu citei os objetivos intrínsecos do trabalho, o que eu pensei aqui não foi em fazer a resposta à justificativa meramente metodológica, né, só como a metodologia existe que eu trago uma justificativa. O que eu tentei trazer foi por que eu estou escolhendo esse tema. Não é preencher um tópico que a metodologia exige, mas, de fato, tentar trazer o que me inspira a fazer esse trabalho. E aí eu falei, bom, o que inspira é saber se o compliance está, de fato, sendo implementado ou não nas empresas, não só de forma burocrática, né, toda a documentação necessária, como culturalmente está se fazendo um esforço para alcançar um melhor nível de compliance mesmo dentro da instituição. Então, foi isso que eu pensei. Dentro desse contexto, e aí já parcialmente respondendo a última pergunta, que eu resgato daqui a pouquinho, um dos grandes motivadores que eu tinha quando eu comecei a fazer esse mestrado na área de compliance, é que eu pudesse, ao final do mestrado, tornar esse conhecimento em um produto a ser compartilhado com empresas. Um produto que eu possa, dentro do meu trabalho de consultoria, disponibilizar dentro do portfólio que a gente já tem. E, nesse sentido, falei, não adianta eu querer fazer isso só sobre a ótica documental, né? Fazer a papelada e aprovar, porque isso não tem valor agregado para o serviço prestado. Precisa realmente ir no cerne da questão. E aí, por isso, talvez eu tenha trazido essa justificativa. Eu quero ir no cerne do compliance mesmo e ver quanto que ele está contribuindo para melhorar a governança da empresa e a transparência da empresa.
Esse foi o primeiro ponto. Na apresentação, a professora comentou sobre falar que o papel e a função do compliance, né, dentro da apresentação. De fato, eu acho que não trouxe por um vício. Eu escrevi tantas vezes, fiz tantas vezes, apresentei na qualificação, e me parece que naquele momento não se tornou, não chamou a minha atenção a necessidade de trazer essa conceituação dentro da apresentação. Tivesse chamado, teria trazido. Se tiver uma outra oportunidade, eu incluo. Com relação à tabela anexa, que eu trouxe lá a tabela do nível 2 e do novo mercado, fazendo a comparação entre elas, apesar de a B3 ter 6 níveis, eu trouxe aqueles dois níveis para fazer a diferenciação dos 2 níveis mais altos. E realmente eu pensei em fazer o que a professora sugeriu, de fazer uma comparação do que eu encontrei na Petrobras e na B3 com aquela tabela que está na Petrobras e na CCR, com aquele resultado da B3. Mas aí, realmente, eu precisei fazer o corte e eu falei, bom, eu me dispus, eu falei o tempo inteiro que eu ia comparar com os documentos da CVM. Então, eu vou fazer isso, eu vou comparar com os documentos da CVM, para fazer o corte mesmo. Mas foi algo que eu cogitei fazer e que ia estender um pouquinho mais o trabalho. Por fim, a professora comentou se os elementos que a B3 estabelece são suficientes para que a gente possa verificar a eficiência do compliance, do programa de integridade, ou se são necessários outros elementos. Eu tenho absoluta tranquilidade em dizer que eu entendo que são necessários outros elementos. Os documentos que estão, aquele registro da B3, você pode cumpri-los de maneira meramente burocrática. Inclusive, eu fiz isso profissionalmente já, quer dizer, burocraticamente cumpri o que precisava para entregar para a empresa, quando, na verdade, eu tinha lá o dono da empresa combinando ali o que queria mostrar, o que não queria mostrar. Então, realmente não é suficiente só o que está na norma. A gente precisa ter, sim, o órgão fiscalizador, o órgão regulador, e a gente precisa ter a própria sociedade também fazendo parte dessa fiscalização. Sobre o meu estudo com compliance, que foi a última colocação da professora, eu comentei, né? Eu entrei para esse mestrado com esse objetivo de aprender sobre o assunto e ver se depois eu conseguia trazer isso para dentro da minha vida profissional, e por essa razão eu talvez tenha me empenhado bastante no assunto para ter o domínio, para poder realmente convencer os potenciais clientes futuros de que ia dar para fazer um bom trabalho. E a história, o estudo foi com a Ambra. O que eu sei de compliance, eu aprendi com a Ambra. Maravilha, Pedro. Estou satisfeita, Daniel. Com mais nenhuma ponderação? Não, eu acho que ele explicou bem a questão de por que ele não fez a abordagem da AB3, porque, de fato, todo o trabalho dele foi voltado para a comparação com os documentos da CVM, e ele faz isso muito bem no trabalho, não tenho crítica para fazer isso. Talvez a mesma pergunta que eu fiz para a B3 eu faria para a CVM, e a minha grande questão com a B3, embora eu entenda totalmente qual que seja a função dela enquanto entidade privada, e ela utiliza esse argumento, somos privados, somos uma sociedade privada, é que eu acho que um órgão que atua quase que de forma monopolística, né, para o controle e fiscalização do mercado de capitais, ele precisa, junto com a CVM, entender que, não obstante seja uma sociedade privada, tem uma função pública, não tem jeito. Porque aquilo ali gera expectativa, gera investimento. Quando uma empresa vai lá e coloca lá, e a B3 coloca lá na relação com os investidores, tem compliance, tem código de conduta, faz e acontece em matéria de governança, o sujeito que está lá na ponta querendo investir, ele está querendo saber se aquilo ali dá uma segurança para ele de que a empresa está dentro dos... não é tá dentro de se publica fato relevante ou se não publica, não é um critério meramente objetivo. E aí, nós não termos, em termos de fiscalização do mercado de capitais, um órgão que diga assim, olha, se esse conteúdo for meramente protocolar, eu vou tirar aqui da listagem, você vai sair desse segmento, porque não pode ser. Exigir comprovação de que a coisa funciona.
Como isso não acontece, a gente acaba tendo compliance utilizado muitas vezes de fachada, o que não é bom e nem cumpre o papel. Essa é, né, na verdade, esse é o meu comentário assim, mais para reflexão e o que mais me causa desassossego em relação a esse tema. A B3 é de fato um case no Brasil, né? Eu me interesso muito, mas confesso, Carol, que eu tenho que me aprofundar no tema, porque ele é muito caro para arbitragem. Eu converso muito com o professor Jair, porque a B3 é a única forma que a gente tem hoje, por exemplo, de arbitragem coletiva, né? É a única no Brasil onde acontece, onde as class actions lá, as class arbitrations nos Estados Unidos são comuns, aqui no Brasil a gente só tem na B3. Nos Estados Unidos acontece em direito do consumidor, né, por exemplo. Então, na verdade, nessa questão da B3, e obviamente alguns flancos aqui que você observou, Carol, são culpa do orientador que não é da área, né? Porque, não, são, porque eu fui, acredito, excelente orientador metodológico, mas o Pedro que tinha o conteúdo, ele faz regulamentos de compliance de empresa, ele é um prático da área. E a gente conversou, eu encontrei com o Pedro em São Paulo, a gente conversou sobre a B3, inclusive, lembra, Pedro? Só que aí falamos, se a gente falar muito da B3, a gente vai ter que entrar até na forma de solução de conflitos da B3, no regulamento. Talvez, na minha opinião, e Carol, eu assino embaixo tudo que você falou, tá? Pelo amor de Deus. Mas isso talvez seja outra dissertação. Eu tenho até um aluno que está falando de arbitragem no direito societário, o Mário, da Ambra, e ele vai falar da B3 especificamente. É um dos capítulos dele da B3. Mas a B3 é um case, né? Isso com relação à governança, com relação aos requisitos, você está plenamente certo. E a abordagem prática do Pedro falando, olha só, é requisito para inglês ver. Você faz um regulamento de compliance da noite para o dia. Precisa ter um regulamento de compliance. Você tem um modelão ali, né? Você tem um modelão, copy-paste, você entrega lá. Mas isso está sendo aplicado? Essa é a grande questão. A gente teve a Petrobras agora recentemente desconstituindo o tribunal arbitral da B3, né, em um caso. Agora recente. Então, a própria empresa que deveria defender a B3 e defender o Instituto da Arbitragem, eu sou um defensor, uma vez que ele é instituído, né, que existe a cláusula compromissória e a empresa indo contra. Né? Então, são questões que a gente vai ter que aprender muito ainda no nosso país. Mas não é minha área, então não vou ficar aqui dissertando sobre isso. Então, muito obrigado, Carol. São reflexões mesmo que a gente tem que fazer e o trabalho do Pedro, na minha visão, eu vou deixar para vocês avaliarem, mas na minha visão tem fôlego de tese de doutorado, né, da quantidade de documentos que ele analisou, né, o esforço que ele impôs ali no trabalho. Mas, obrigado, Carol, obrigado pelas reflexões. Obrigada, eu também fico pensando aqui contigo, né, com vocês aqui. Last but not least, my dear friend Jair, por favor, the stage is all yours, my friend. Fica à vontade e faça suas ponderações, que são sempre muito bem-vindas. O professor está mudo. Por que você me avisou, Pedro? Seria tão melhor, talvez, ao final da lição, que ele fosse mudo. Aí você também me respondia de forma muda. Mas você vê, você vai se arrepender dessa sua... Não, estou brincando, meu querido. Eu sei. Meu querido. Não posso dizer com a mesma propriedade da professora Carla, mas você também é meu querido, embora esteja te conhecendo apenas agora. Desculpa a informalidade. Mas eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o orientador, o professor Daniel, e, através dele, a Universidade, a Ambra, que proporciona, para mim, não é na formatura que uma universidade se celebra, ou os alunos são celebrados. É numa ocasião como essa, em que se traz a público o trabalho duro, o trabalho suado, que é feito no dia a dia, com renúncia dos feriados, da convivência com os entes queridos, com tantas esperanças, com tantas expectativas. Então, Pedro, parabéns a você, é um prazer estar aqui com a professora Caroline da Rosa Pinheiro, com a professora Carla Marshall. Conheço os trabalhos, as publicações, a história, são pessoas com uma reputação, uma presença no direito, e para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. Agradeço, viu, Daniel, o convite. E veja, o espírito com que, Pedro,
eu faço essas observações, é um espírito absolutamente solidário. Eu terminei há 4 dias atrás um artigo despretensioso, simples, e eu não consigo ir além com os artigos se eu não tenho um peer review, se eu não tenho alguém que lê, e que me mostra, como se fosse um espelho, o que está ali escrito. E eu aprendi nesses muitos anos que leciono, que escrevo, etc., que trabalhos são realmente crianças. Esse aqui talvez seja o nascimento desse seu trabalho, o nascimento público desse seu trabalho. E essas crianças, assim como nossos filhos, Pedro, elas crescem. E elas nem sempre guardam os mesmos traços, porque a gente escreve, eu acredito que é algo que é transcendente na escrita, talvez espiritual. Você escreve mais do que você sabe, você cresce, por isso que eu acredito na educação. A educação faz as pessoas crescerem em muitos sentidos, até porque elas passam a ajudar outras pessoas. Então, eu cresço tanto com a sua dissertação, com todas as observações que foram dadas agora, e é nesse mesmo sentido, veja, eu sou bem mais velho que você, como é importante ter alguém que generosamente, com um olhar solidário, com um olhar fraterno, não com um olhar de crítica, de destruição, absolutamente. Embora a destruição, como os gregos mesmo, lá na mitologia antiga, né, falavam do Cronos, né, o deus do tempo, ele vai nos comendo, mas a gente foge do deus do tempo, e quer dizer, a questão da destruição, ela nem sempre... para que alguma coisa nova comece, é preciso que outra. Então, outra acabe. Então, esta hipotética desconstrução, eu te peço, Pedro, que você... porque eu não fui criado desde pequenininho no Brasil, então essa cordialidade do brasileiro, ela um pouco me falta, eu sinto muito falta dela. Agora, você não me merece nenhuma cordialidade, você merece a verdade. O teu trabalho está muito bom. Você foi muito além, na minha opinião, de quaisquer expectativas que poderiam estar sobre o seu trabalho, né? Eu sei que foi difícil, que foi complexo. O teu trabalho diz, na minha opinião, muito, mas muito, mas muito, mas muito mais do que ele deveria até dizer. Você cita abundantemente fontes, você vai buscar no direito norte-americano, você vai ao Código Penal de 1940, você passa pelo FCPA, você vai ao CDE, você traz as convenções internacionais, você fala sobre a lei da SR, E eu acho que, por incrível que pareça, e às vezes é assim que acontece conosco, Pedro, as nossas maiores virtudes são os nossos maiores defeitos, né? Então, assim, não é que seja um defeito, mas poderia me derramar aqui em elogios, não superaria, obviamente, muito sinceramente, de novo, sem nenhuma cordialidade. Eu acho que são contradições em termos, né? O brasileiro cordial. Você não precisa, de novo, de nenhuma cordialidade. Você é bom. Trabalhando com consultoria, eu pesquisei um pouquinho você, não vou contar aquelas coisas que descobri na Deep Web, tá? Mas, pelo menos na internet, o que nós temos lá? Você já fez uma outra graduação, você, não é? Você conhece engenharia química, etc, etc. Então, o que eu proponho para você é que você transforme alquimicamente esse teu trabalho em alguma coisa que eu gostaria de ver publicado, ainda melhor, ainda mais significativa, ainda mais útil para este camarada que você imediatamente vê, que às vezes é o teu cliente da consultoria, e que ele vai perguntar para você, escute, como eu faço? Mas, além disso, para quem você não está vendo, porque a gente não consegue ver onde é que o nosso trabalho chega. Por exemplo, eu li o trabalho da professora Caroline sobre programa de integridade, etc. Depois eu me referi a ele, está publicado na Revista de Direito Empresarial, se não me engano. Muito interessante. Eu acho que ela não tem noção do que ela escreveu ali, porque vai muito além, no sentido que é bom, vai muito além. Então, o que eu queria propor a você é que você tivesse um olhar sobre essas coisas que são boas e que você pudesse, além do seu cliente de consultoria, também
ofertar aos próximos alunos da Ambra, a esse menino que é o Mário, imagino que seja um menino, perto de mim será sendo um menino, porque infelizmente, né, você já percebeu, eu vou pintar, vou fazer um botox, não está funcionando bem, mas, enfim, o Mário poderá usar, outras pessoas usarão, etc., e tudo mais. Mas veja, Pedro, indo então para a carne do hambúrguer. Se você se propõe a fazer, e aqui é retórico, viu? Às vezes eu vou usar de recursos retóricos para ser um pouco mais sintético. Se você se propõe a fazer um trabalho quantitativo, um estudo de caso, você não está se propondo a fazer um trabalho qualitativo, um trabalho de pesquisa dogmática, um trabalho de busca e investigação da real natureza jurídica. Não, você está sendo muito... Não, o meu negócio é... Então, assim, e você coloca lá, como é que, após denúncia sob o ponto de vista das investigações policiais anticorrupção, como é que... Qual foi a resposta, é a palavra que você usa, que essas duas empresas tiveram, e eu vou analisar, eu vou julgar essa resposta, eu vou trazer essa resposta para vocês, através de papéis, documentos. Então, o que você fez com o devido cuidado, espero que não apareça aqui a parte de baixo do você fez isso aqui, você pegou uma lente e disse assim, olha, eu poderia olhar o compliance sob uma ótica piramidal. Está ali, ó. Vendo ali uma pirâmide? É um metrônomo, tá? Então, eu vou estabelecer liames dedutivos, liames de derivação e fundamentação, a moda do neopositivismo kelsciano. Não foi isso que você fez. Você pegou uma lente e disse assim, eu vou pegar esses dois casos aqui e vou olhar, né? O que eles significaram como uma resposta? Na minha opinião, quando você, então, começa lá na sua página 5, 6, falando dos teus requisitos, dos teus eixos técnicos, etc., quando você vai adiante e por volta da página, só um segundo, 9, você começa a me falar do Interstate Commerce Act, de 1887, vem para o FCPA em 1977, vai para o Código Penal de 1940, lateralmente pega o FACTA, trabalha com a B3, regulamentos administrativos, o mercado financeiro, as folhas 90, você traz um autor que diz que o berço da compliance o mercado financeiro, mas, querido, decida-se, ou o berço da compliance é 1887, como você diz, a página 9, ou o que eu quero dizer é o seguinte, você não precisava ir lá. Porque a pesquisa qualitativa, ela foca o caso, e do caso, ela faz uma elipse, que vai te levar a conclusões que vão estar validadas aqui. É diferente da pirâmide, é diferente da natureza normal, dos trabalhos dogmáticos e dedutivos. Ela não é top-down, ela é bottom-up. Não é? E ela é muito comum à prática do common law, que é inteiro assim, onde o direito é um território de practitioners, que nem sempre... Este cidadão que você olha ali, parecido comigo, mas não sou eu, talvez pela idade, é o Abraham Lincoln. Esse camarada nunca botou os pés, Pedro, numa faculdade de direito. Entretanto, foi um dos maiores advogados o que os Estados Unidos até hoje conheceram. Né? E quando se fala em compliance, um pouco contemporâneo com 1887 e o ato a que você se referiu, o presidente Grant, que veio depois, depois da Guerra Civil, ele contrata uma empresa de detetives particulares para fazer um trabalho que talvez nós pudéssemos hoje chamar de compliance. Believe me or not. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, se você quer fazer uma costura deste dogmático com
o estudo do caso, que é indutivo, que é elíptico, ele é aberto, ele é persuasivo, ele parte da tópica aristotélica e não daquela demonstração totalmente encadeada do neopositivismo kantiano, etc. Desculpe, eu antes de estudar direito, estudei filosofia e fiquei com essas loucuras na minha cabeça. Tem gente que toma droga, nunca melhora na vida, ele vai ficar com aqueles tremelique e tal. Eu fiquei com esse troço da filosofia, pretendo melhorar ainda. Mas, enfim... Então, é um cacuete. Então, onde é que eu quero chegar, querido? Eu quero chegar no seguinte. Pegue isso que você tem, que está tão bonito, que tem muito mais do que precisa, e foque realmente pelo estudo do caso. Mas se você for fazer isso, e eu peço que você faça, eu estou à tua disposição, se eu puder ajudar você a fazer, a hora que você quiser, possivelmente depois do que eu estou falando, eu não quero mais falar com esse cara é um louco, não falarei com ele nunca mais, mas eu estou aqui à tua disposição. Você tem que estar preparado para responder uma pergunta que eu, teu cliente da consultoria, eu vou fazer para você. Tá bom, ok, bacana, conclusões, todos esses documentos, aumentou muito a resposta nos termos da lei entre 2018 e 2017, que foi o pico, né? Você refere como pico. E é assim, o cliente, assim que vai funcionar, que ótimo, tá bom. Então me explica, Pedro. E aí, o seguinte, como é que a Petrobras, essa mesma Petrobras que você refere, no dia, só um pouquinho, deixa eu achar aqui, por volta do começo de setembro de 2018, exatamente enquanto publicava a professora Caroline aqueles fatos relevantes para o mercado, a Petrobras, Petróleo Brasileiro, PETR4SA, pagou 853,2 milhões de dólares para o Departamento de Estado norte-americano, querido Pedro, de multa. Isso não é indenização, isso não é nada. A Petrobras, estou falando de quase 1 bi. Tá? Bom, enquanto a professora Caroline diz assim, não, mas não tem. Que órgão controla quando o fato relevante, ele nem é relevante, nem é fato quanto o órgão chama-se mercado. E esse mercado vem ao Brasil, na B3, através desse conjunto enorme de empresas que estão aqui. Depois eu te passo essa decisão, que é uma decisão que originalmente foi da Nancy Andrighi, mas o doutor Luiz Felipe Salomão, ministro, modificou. E essas 30, 40, 50 empresas do mundo inteiro que foram prejudicadas pela inexatidão daqueles mesmos fatos relevantes, demonstrativos que estavam publicados em 2018, que é quando você diz que estava, e de fato estava. Né? Esses caras vêm entre um conflito positivo de competência, porque a mesma União que pagou um monte de dinheiro nos Estados Unidos de multa, e mais um outro monte de dinheiro na SEC, que é a CVM deles lá, que é o Security Exchange Commission, a mesma União chegou aqui e canalhamente, foi à Justiça Federal e disse, escute, eu assinei a cláusula arbitral da B3, Daniel, eu assinei. Só que é o seguinte, quando eles pedem indenização, isto vai além do contrato, isto parte de uma relação de direito público, e aí o Luiz Felipe Salomão é mais uma turma aqui, com muito respeito, adoro o ministro, é simpático, fantástico, etc, etc. Mas ele chega e vence o voto da Nancy Andrighi e diz assim, ô macacada, aqui, ó, mercado, tchau e bênção. 13ª Vara da Justiça Federal de São Paulo. Pedro, me ajude, eu sou teu cliente. O que eu faço, rapaz, nesse momento? E a resposta está na sua dissertação. Você não sabe. Talvez você não saiba, mas está na sua dissertação. E é quando a professora Caroline fala assim, mas escute o compliance, porque eu vejo uma tentativa hercúlea tua. Hercúlea, parabéns, você deve ter custado noites, em claro, para você juntar ISO 3000 não sei quantos, lei das SA,
CVM, regulamentação do novo mercado, Código Penal de 1940. Querido, a tua dissertação é um vademécum de citação. Você citou quase tudo. Só o Estatuto do Idoso, que te proíbe de me pegar na esquina amanhã, né? Tá bom? Só se não citou o Estatuto... Eu estou brincando aqui, Rodrigo, para deixar uma coisa mais leve. Mas aí faltou uma coisa. Tem um camarada que é um sociólogo, jurista, e que é professor titular de Direito Constitucional da USP, que o nome dele é José Eduardo Faria. E ele publicou também em 2018 uma entrevista em que ele comentava como é que essa rapaziada aqui de Curitiba, Sérgio Moro, que foi meu aluno, Deltan, que foi meu aluno, como é que esses caras começaram a mexer com o direito norte-americano, tal, e aí ele explica, talvez, um viés metodológico pelo qual você pode muito simplesmente costurar um, costurar o outro, costurar o terceiro, e fazer do teu trabalho realmente um estudo do caso, batendo nesse coração que a professora Caroline fala, que é assim, escuta, se me permite, professora, eu vou citar o seu artigo aqui, ó. Ela diz assim, num dado momento, quer ver? O amadurecimento, aqui nós estamos na página 7, o amadurecimento do capitalismo, a facilidade no aporte, os avanços, abriram margem para a ocorrência de complexas fraudes financeiras. E aí ela vai adiante e diz assim, em meio a esse cenário, situam-se os dirigentes, tal. Nesse sentido, nosso compliance tem amplas funções no âmbito jurídico. Está aqui, querido, está aqui. Do ponto de vista do direito público, ele é um instrumento de contenção da corrupção. Por outro lado, do ponto de vista do direito privado, ele melhora a gestão. Mas ela faz questão de estabelecer, ela e o coautor aqui, cujo nome, só um pouquinho, que é o Alexandre Ferreira da Assunção Alves, os dois dizem o seguinte, ela fala, o método científico utilizado é um indutivo, partindo da análise de textos legais, infralegais, e bababá, etc. Mas é o efetivo cumprimento do dever de informação. Apenas para que nós tenhamos aqui um comparativo, é mais ou menos assim, querido. Na SA, no direito societário, não basta a ausência de ilicitude, é preciso mais, é preciso que você tenha full disclosure, você tem que estar inteiro, você tem que se mostrar absolutamente, por quê? Porque senão esse mercado aqui, que veio para o Superior Tribunal de Justiça, ele vai sair daqui, Pedro, e vai dizer o quê? Eu sei o que eles dizem lá nos Estados Unidos, porque eu estava lá. Quando chegaram meus colegas, professores da Universidade de Pepperdine e de outros, diziam, como é que é o troço lá? Como é que é esse papo? Naquela época a gente estava ainda imaginando, né, sobre o impacto do Trump, etc e tal. E aí vocês não sabem nada do que é ser brasileiro, né? O que é ser brasileiro, você passar vergonha na cara com um Superior Tribunal de Justiça, e diz assim, não, União. Então, é a mesma coisa, eles assinam um contrato com a Pfizer, onde tem cláusula arbitral. E daí, quando a Pfizer vai cobrar a cláusula arbitral, sempre tem um ministro que vai dizer, não. Só que o FAA lá nos Estados Unidos é de 1925. Então, assim, Pedro, vamos ao que interessa. De verdade, Pedro, olha aqui, ó, o seu trabalho está fantástico. Eu sugeriria apenas que você pensasse, está muito bom mesmo, você tem todos, sabe, falta um pouco costurar algumas coisas do ponto de vista dogmático e dedutivo. Mas teu trabalho não é dedutivo, largue esse dedutivo do lado. Já me disseram várias vezes, Jair, largue esse troço do direito. Eu queria te dizer, eu sou músico profissional há muitos anos, eu toco jazz. Usado que no jazz, os caras dizem para mim também, Jair, larga o jazz. Eu não sei o que fazer, eu estou pensando em ir para a culinária, eu gostei dessa história da astrologia, muito bom, com muito respeito, teria que começar a estudar agora para na próxima encarnação trabalhar. Mas, enfim, deixa eu te dizer, como dizem para mim, Pedro, larga o dedutivo.
Cita a professora Caroline, está lá, ela te dá todo. É porque o compliance em operações internacionais ele tem essa interface do neomodernismo, do pós-moderno, que permite que a gente saia dessas caixinhas metodológicas e faça um corte, um viés indutivo, a professora nos diz no artigo dela, um viés indutivo que te permite se beneficiar disso e dizer para o tio Jair, com o teu cliente, Jair, é o seguinte, é verdade, então, sabe lá na tua empresa, nós vamos ter que dar um jeito de ter uma conduta bacana, porque senão você vai tomar na cabeça lá nos Estados Unidos e daqui a uns anos vai tomar na cabeça aqui também. Não tem. Sabe essa história? Ou o Brasil definitivamente faz a abertura dos portos, hoje não tem Inglaterra, tal, não tem isso, não tem aquilo, ou nós vamos continuar sendo isso que o Tom Jobim chama, que eu acho muito interessante. Ele diz basicamente assim, os Estados Unidos são ótimos, né? E os Estados Unidos são um lixo. E do Brasil, o Brasil é ótimo, mas o Brasil é um lixo. Mas talvez a gente possa alterar isso e não ser um país que precisa ser profissional para entender, que a gente possa circular com mais. Então, querido, eu sei que eu estourei um pouquinho o tempo pela única razão de que o teu trabalho me encantou, o teu trabalho me conquistou, você foi muito bem, acho que mesmo é muito difícil, você se propôs uma tarefa hercúlea. Entende? E você se saiu muito bem, falta ali tirar um paninho, mas eu inverteria, eu ia para o estudo do caso mesmo e já ia para a conclusão na sua publicação ou lá no seu doutorado com a ajuda do professor Daniel Braz. Tá, querido? Mas muito obrigado por ter terminado a honra, por favor, eu uso um pouco o humor, eu sou um cara chato, mas olha, é com muito respeito, com muito carinho, com muita humildade que eu faço essas observações para você, tá? Elas não são no sentido de te desanimar absolutamente, até porque seria um absurdo, meu querido. Você, para chegar na minha idade, você tem pelo menos mais 2 vidas iguais às que você já teve para viver. Então, ainda que eu soubesse alguma coisa, seria um absurdo, né? Eu chegar... O que não é o caso. Então, assim, foi o que eu enxerguei nesse espelho e li com muita atenção, e li mais de uma vez. E gostei de ler, tá? Parabéns, eu estou aqui à tua disposição para quando você quiser tomar café, falar disso. Eu faço serzido invisível, bolos para fora, sabe? Meia, serzido invisível. Brincando. Eu vou tomar um remédio aqui. Ele acha que é mentira, Pedro. Rapidamente, falei tanto tempo, mas está aqui, ele está aqui dentro, uma guitarrinha, cheio de pílulas aqui, que é agora das 8 horas, você não vence. Se não vence, aí os caras me levam para dormir no hospital aqui. Mas é isso. Pedro, grande trabalho. Parabéns. E estou aqui para dialogar com você o tempo que você quiser. Perfeito. Muito obrigado, professor Jair, pelas ponderações em forma de poesia, né? O professor Jair, ele é realmente um grande tocador de guitarra, né, de jazz. Ele realmente toca jazz, eu já pude presenciar. Então, ele tem um estúdio ali do lado, tá vendo? Esse é o escritório dele. Do lado, ele tem um estúdio ali, onde ele incomoda os vizinhos tocando o seu jazz. E as observações muito pertinentes. Pedro, por favor, pode fazer ponderações aí com relação às observações dele. Obrigado, professor Daniel. Eu queria só agradecer ao professor Jair pela dedicação também, por ter lido o trabalho mais de uma vez, como foi dito, e pelas contribuições, que eu acho que elas são muito positivas, sim, principalmente quando a gente fala de uma publicação, quando a gente fala de um doutorado, como foi citado agora ao final da exposição. E, de fato, eu busquei, durante as pesquisas, os estudos e as leituras, pegar um espectro muito amplo, né, das interfaces do compliance com as leis e com o mercado, justamente para, ainda que, né, seja impossível falar em não deixar nada de fora, mas deixar o mínimo possível de fora para falar, cara, eu olhei para isso, eu pensei nesse assunto,
né? Se eventualmente eu não incorporei, de repente foi uma escolha, mas não foi um lapso, né? Então, talvez não, com certeza, para a gente fazer as publicações ou pensar no doutorado, a gente pode pensar em dar alguns focos, né? Em alguns pontos, isso certamente vai ser positivo. Agora, Pedro, desculpe só te interromper, mas só para dar um exemplo claro do que eu quero dizer quando falo em pesquisa indutiva, estudo de caso, é assim, a hipótese científica ser assim, o que a decisão do conflito de competência número 151.130 de São Paulo e o pagamento de 882 milhões de dólares de multa pela Petrobras dos Estados Unidos tem a ver como se concatena, como se compatibiliza com o cumprimento das normas de compliance no mesmo período pela Petrobras. Isso, pum, essa é toda. E aí você vai por aí, você nem vai começar a discutir o que é... E foca na tua consultoria, entende? Isso é um tema indutivo, isso é um tema... Tá, desculpa, só para te dar um exemplo claro do que eu imagino no indutivo, que é muito típico da pesquisa norte-americana. Por isso que nos Estados Unidos o mestrado não é assim. Isso que você está fazendo aqui na Ambra, que é uma universidade americana, mas, enfim, isso é trabalho de PhD lá fora. É muito mais do que o LLM que os caras falam. Você pode, no LLM, ter lá um ISP, que é um estudo específico, tal. Mas, entende, bicho? É lá o que os caras fazem. Eles falam esse indutivo. O que é que isso tem a ver com aquilo? E ali você põe uma amarra, 2 amarras, 3 amarras, e é isso, é só isso, é isso que eu proponho que você faça. Você não vai perder isso que você tem, você fez muito mais. Parabéns. Perfeito, professor. Obrigado. Mas, por fim, só agradecer realmente as contribuições dos 3 professores, professor Jair, professora Carolina e professora Carla, que me honraram com a presença aqui na banca. E passar a palavra para o professor Daniel. Bom, então agora vocês receberam 2 links, né, para a banca ali no e-mail. A gente tem que ir agora para a sala de deliberação. A gente abandona o Pedro aqui, os convidados, e a gente vai deliberar. Já abram também, na verdade eu vou assinar lá a ata e vocês vão receber por e-mail na sequência. Eu sou o primeiro a assinar, tá bom? Então nos vemos lá no segundo link. Se alguém tiver alguma dificuldade, é só entrar em contato comigo aqui. A gente sai aqui, Daniel. Quando você, na verdade, clicar no outro link, ele vai pedir para você sair daqui já. Então, sim, você vai sair daqui e depois a gente retorna. Beleza. Tá bom? Beleza. Pedro? Já volta, Pedro. A gente se vê. Combinado. Fala aí, Pedro. Tá ouvindo o barulho das crianças ou mais ou menos? Tô vendo você, o Alfredo, e a professora Caroline. Sim. Boa. Não, perguntando das crianças aqui, das minhas crianças, tá ouvindo barulho? Eu tô ouvindo, mas não tá alto, não. Ah, tá. Boa. Tá no fundo. Para não ficar no seu YouTube. Pessoal que está presente agora, eu vou liberar para vocês ligarem a câmera, tá? Só tenham em mente que tudo que vocês falarem está sendo gravado e que vai ficar aí para sempre disponível. Então vamos ver quem está aqui, quem que a gente conhece. Convidou alguém, Pedro, da tua família? Eu mandei o link para algumas pessoas, cara. Mandei para os meus irmãos, para minha cunhada. Eu acho que até estamos vendo, porque mandou mensagem para mim no WhatsApp. O meu irmão está assistindo também, ó. Estou vendo aqui. Mandei para uma turma, Alfredo. O Cavalari ali, obrigado pela presença. O meu irmão entrou aí. Marcos. Turma toda. Júlio. Estamos com uma turma boa. O pessoal falou bem do seu trabalho demais, né, Pedro? Não dá nem para fazer suspense, né? Enfim. Não dá nem para fazer aquelas piadinhas, né? Será que vai aprovar? Será que não? E aí, Marcos, tudo bem? Você vai convidar o... E aí, Júlio, tudo bem? Ô, Marcos, você vai convidar o Pedro para fazer o mestrado contigo, o outro, ou como é que é? Claro, mas tá muito bom o outro, é o mesmo mestrado, né? Só que a gente continua. Eu queria convidar o Alfredo mesmo para fazer o doutorado para a gente. Disponibilizar, né, Marcos?
isso sim. Se dependesse do Alfredo e da Ambra, já teria. Então pronto, Depender fechou, da vai gente, ter então. Estamos trabalhando para isso. Então, ótimo. Tem sempre desafios regulatórios de aprovação, né? Enfim. O pessoal aqui já me proibiu de dar previsão sobre esses temas de ordem regulatória, né? Terça-feira agora a gente vai receber a visita do governo. Vamos ver o que eles dizem. Beleza. Então, quarta-feira já está liberado, é isso? Quem dera fosse assim. Quarta-feira, não sei de qual semana. De qual mês, de qual ano, nem de qual semana. Boa. Mas Alfredo, você brinca com toda razão, e tem que brincar mesmo, mas o fato é que friozinho na barriga dá de qualquer jeito. Chega, na hora de entrar em campo assim, vem o friozinho na barriga. Isso é positivo. Faz parte, né, Pedro? Faz parte. Faz parte. Mas muito bom, você apresentou bem, falou bem. Obrigadão. Eu não vi o trabalho, mas pelo jeito tá muito bom, foi só elogios. Principalmente o professor Jair. Pô, legal, eu mando para você. Quem quiser, me avisa lá no WhatsApp. E a colocação da professora Carolina, achei muito boa também, né, Pedro? Excelente. Fez uma observação muito boa, e é isso que acontece de fato, né? E é isso que acontece de fato, exatamente. Mas parabéns aí, cara, gostei da apresentação. Vamos aguardar agora. Pedro, parabéns aí. Eu tô aqui na academia, tô assistindo você, hein? Aí sim, cara. Olha o Júlio ali. Oi. Muito bom. Fala, Marcos. Quem Como é que tá a vida de mestre, Marcos? O Júlio de terno e gravata, ver ele assim é diferente, né? Resolvi vir malhar hoje, acabou coincidindo o horário ali. Muito bom, sexta-feira, essa disposição, né? E aí, Pedro, e aí, tá animado já? Eu tô animado, cara. Eu tô assim, ansioso, mas feliz com o que eu mostrei, né? Com o trabalho que eu apresentei, que eu enviei para ser avaliado. E com vencer essa etapa para poder começar a pensar na próxima, né? Sim. Mas o trabalho tá muito bom mesmo. Depois eu tinha visto novamente. Realmente foi excepcional aí. Parabéns mesmo. Obrigadão, Júlio. Publicar agora, né, Pedro? Essa aqui é a ideia. O desafio é esse. Mas Pedro sempre surpreendendo, desde o começo. A gente que acompanha aí, estudamos várias disciplinas juntos, sempre se destacou. Parabéns, Pedro. Obrigadão, Thiago. Valeu mesmo. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa turma aqui, das disciplinas que a gente fez junto, quanto que a gente ralou em cada um dos trabalhos finais, e da gente se ajudando ali, um apoiando o outro nos temas diferentes que tinham que fazer. Pô, muito legal, cara. É uma história dessas que a gente gosta, sabe, quando conclui. Verdade. Super verdade. Às vezes, em faculdade presencial, a gente tem uma turma que depois a gente nem lembra, né? Passa batido e não tem respeito nenhum pelos colegas que você acaba nem conhecendo. Que diferente aqui, a gente praticamente nunca se viu pessoalmente, mas temos todos respeito uns pelos outros enquanto grandes alunos, né, que eu acredito que nós estamos tendo. Eu pensei muito no que você disse sobre... O Marcão já terminou o dele, o Júlio também, o Eduardo também terminou. A sua, Thiago, como que tá? Eu tô escrevendo já a dissertação.
já fechei 3 capítulos, embora ainda nem qualifiquei, né? Meu também é estudo de caso, e para mim foi muito importante assistir a sua apresentação hoje, porque eu vou pegar algumas coisas que foram ponderadas e vou levar para o meu trabalho, porque como é estudo de caso, a gente tem aquela mania, a gente do direito, de como lá no caso cita um instituto, a gente quer falar do instituto antes, né? Explicar o instituto inteiro e não sei o quê, trazer doutrina, não sei quantos mil atores, e às vezes o caso é só o caso, né? Apresentar o caso, comparar e apresentar o resultado final. Mas foi muito interessante, gostei muito. Parabéns, Bruno. Parabéns mesmo. Obrigadão mesmo. Assistir a banca tem essas vantagens, né? Você vê o cara se esfolar e aprende também, né? Se prepara para a sua. É bem isso. Isso aí, Eduardo. Eu já assisti acho que 4 ou 5 qualificações. A do Marcos eu assisti a qualificação e a apresentação, que eu não sei como foi no tempo recorde, entre um e outro. O Pedro também, eu assisti a qualificação e agora a apresentação, e está sendo muito legal, muito bom. E aí, cada um a gente aprende um pouquinho. E a família aí, ó. A cunhada lá, Giovana. Meu irmão também eu vi que tá aí. O Edu. Falou que vinha e veio mesmo. Obrigado. Desde o começo aí, hein, cara. Mandei até a foto para você no seu WhatsApp. Para provar? Legal. Claro, pô. É justo. Pô, que bom, gente. Muito bom. Olha o meu irmão descabelado ali, ó. O mais descabelado da galera é meu irmão. Nossa, tem cabelo, ele aí, ó. Você vê como que são as coisas? Tá no mudo. Fernando, tá no mudo. Tudo, Fernando. O cara tá comemorando já, ó. Tá comemorando. Antes de você, Pedro. A Gi também. Tá no mudo aí, Fernando. Agora sim. Agora sim. Eu não planejei esse negócio de pentear o cabelo para assistir você, não. Eu não imaginei que eu fosse aparecer. Tá bom, tranquilo. É justo. Esse negócio de home office tem dessas, né? Tem. É isso aí, parabéns, Pedrão. Orgulho, tá muito, muito bom. Obrigado, bro. É isso aí. Fernando, já o Pedro chora. Conheço essa figura, hein? Olha os olhos dele já inchando ali. Tá emocionado mesmo, é verdade. Vamos apostar aí, a cerveja. Não com o Alfredo, que ele tá devendo muita já. Mas foi bacana mesmo, que você vê os comentários do professor dizendo, né, que ele foi ousado, que não precisava ser tanto, né, podia ter simplificado, e aí eu pensei, esse é meu irmão mesmo, ele não joga pouco, não, ele parte para as cabeças mesmo. O pessoal já definiu a nota, Pedro, já vi a nota aqui, mas não vou falar, não. Tá bom, deixa que eles falam. Coisa não é, né? Tá valendo aquela aposta ainda, hein? Acho que não vou pagar a aposta não, Pedro, mas beleza. A pandemia ajudou o Alfredo, né? Com esse distanciamento agora, ele se desobriga de pagar cerveja. Qual das apostas que você tá falando, Pedro, só para saber? Aquela do GPA lá global do curso, lembra? Eu fiz as contas aqui agora. Vamos ver. Deixa para o Daniel, para ele dar a nota, ele justifica porque que ele deu essa nota aí.
tão baixo assim. Podia ter sido melhor, eu acho. Vamos ver. Vamos ver. Tá vindo aí. Tá vindo aí. Quer dizer, deixa eu ver se os outros já assinaram isso aqui. Pedro. E vamos fazer outro baile em Orlando? Vamos, né? Mas acho que vai ter que ser só ano que vem, né, Alfredo? Pois é, vamos fazer. Esse ano acho que não é uma boa ideia, não. Ano que vem acho que rola. Tem que levar lá o Júlio, o Thiago, o Marcos também tem que ir. Eduardo. Hoje saiu na internet um linkzinho para você saber quando que é a sua vacinação. Você põe lá a tua idade, o estado que você mora e o negócio aparece. O meu tá para daqui a 4 meses. Eu me vacinei com o vírus mesmo. Tem isso, né? Mas vamos ver, a gente marca aí um evento em Orlando. E você, Cavalari, vai voltar para terminar ou não? Não, por enquanto eu tô labutando aqui no doutorado, cara. Eu tô trilhando ciência política agora, ó. Dá para ver aí, ó. Dá para ver, dá para ver. Cara, eu entrei num grupo de um grupo de debates que alguém de vocês disponibilizou no grupo, o grupo de debates do Instituto Ives Gandra. Muito bom, viu? Não sei se mais alguém entrou. É excelente. A professora, ela é da Federal de Minas Gerais, professora Amanda. Tem umas 30 e poucas pessoas. Encontra a cada 15 dias. É puxado, é apertado, mas vale a pena, viu? Então, agora eu estou nos dois contextos, né? Falando de marxismo de um lado e de liberalismo de outro. Mas eu não... O compliance continua na mira, viu, Pedro? Tá. Tanto no trabalho quanto a pretensão de um dia voltar para a Ambra, aí, que a Ambra só está se fortalecendo, né? Mas eu tenho essa meta primeira, depois, num segundo plano, aí, tentar voltar para o segundo momento, retomar isso com a Ambra. Foi uma experiência muito boa, viu? O Pedro vai ser tombado como patrimônio da Ambra, né? Fez graduação, talvez aí, dependendo da aprovação, pode ser que ele termine o mestrado hoje, né? Vamos ver o que vem lá dos caras, né? Enfim. Tá certo, fazendo drama. Não, sim. É que eu fiquei um pouco assustado com as notas que te deram aqui, Pedro, mas beleza, deixa o Daniel chegar que ele justifica. Tá bom. Tá bom, a gente pergunta para ele. Quase convenceu, mas não, né? Eu mandei um WhatsApp para ele aqui. Depois que Deve perder um dinheiro no poker esse Alfredo, gente. Nada. Essa tentativa furada de brecha. Eu não consigo causar o trauma, né? Pô. Ai. Nem vou contar essas histórias, mas beleza. Vamos. Mas o Pedro já é patrimônio histórico aí. Tá sempre... É conselheiro também, né, Pedro? Tem quanto tempo que você é conselheiro? Acho que uns 4, 5 anos, né? Por aí. Pelo menos uns 4 anos tem. Pedro foi uma das primeiras pessoas que sabia que a gente ia abrir mestrado. Quando estava andando bem. Foi quando tinha, né, pedido a solicitação, ainda estava... Estava andando bem lá na retinha final. Vamos ver agora. E agora o Pedro está terminando esse mestrado, né, Pedro? Bom demais. Terminando esse aqui. E agora vamos ver se vou fazer igual o Marcos lá, que está puxando o segundo. O Marcos já está meio caminho andado no segundo mestrado na Ambra. Já termina aí o segundo mestrado aqui para o final do ano. Se brincar. Exatamente. E o tema do Pedro é bem compliance, né? Ele podia fazer exatamente igual a mim, no mesmo área de concentração, porque já está pronto. Ele está fazendo uma matéria agora de auditoria e compliance, que é exatamente isso aí. Até inclusive a Petrobras e tudo. Eu até pensei, até comecei a fazer a primeira matéria, né? Só que aí eu vi que começou a conflitar com a dissertação.
Ou eu vou para a aula e faço o que tem que fazer na aula, ou eu faço a tese, a dissertação, no caso. Aí eu optei por seguir com a dissertação, obviamente, para concluir, né? A professora Jair já está de volta, faltando a professora Carla e a professora Caroline. Vou só ficar com a cara fechada aqui para dar aquele momento de tensão, né? Para o Pedro não relaxar. Fazer minha poker face aqui. Professora Carla, Caroline, professor Jair, todos de volta. Bom, Pedro, a gente, na verdade, na deliberação, conversou muito mais sobre outros temas do que sobre a sua dissertação, porque foi unânime a nota 10 e com indicação para publicação. Você está de parabéns, trabalho super elogiado, e aquelas sugestões, obviamente, para publicação, acho que você deve refletir sobre elas, ver o que faz sentido ou não, a gente conversa. Os professores também estão à disposição, se você quiser entrar em contato com eles, eu acho que vale, porque são especialistas, têm grande conhecimento na área, mas merece publicação. A sua pesquisa de dados foi muito elogiada, né, porque você teve um trabalho muito grande, então você está de parabéns, estou muito orgulhoso pelo seu trabalho, e obrigado a Ambra, ao Alfredo aqui, e a você por terem me dado a oportunidade de estar junto nessa caminhada contigo. Parabéns. Pô, gente, obrigado mesmo, só tenho a agradecer muito a todos vocês. Dessa vez, contrariando a expectativa dos amigos, eu não vou chorar. Estou super contente mesmo. Acho que da outra vez a emoção estava mais forte, porque era a primeira vez que eu estava encarando ali aquela banca de qualificação, sem nenhum tipo de medição, né, do quão bom ou ruim estava. Mas hoje eu acho que eu vim um pouco mais preparado nesse sentido. E, cara, super agradecer, dizer que eu estou muito contente de ter concluído essa etapa. A gente começou isso lá em 2018, né, com as aulas. Quer dizer, a gente vê a seriedade com que a Ambra leva, né, os seus trabalhos, seus alunos, e o empenho do próprio Alfredo ali, quando percebia que a gente estava sem evoluir muito tempo no sistema, né? Eu falava, esse cara está há muitos dias sem fazer nada, deixa eu ir lá dar uma cutucada. Depois, professor Daniel também. Então, gente, estou muito contente. Valeu mesmo, obrigadão. Algum dos professores da banca quer falar? Quer mais alguma coisa, adicionar? Professor Jair, professora Carla? Apenas reiterar os parabéns, a sua pertinácia, a sua... Enfim, você não desistiu. Imagino que esse trabalho, num dado momento, foi exaustivo a tua pesquisa, e você está de parabéns. Você mostrou uma grande fibra e uma grande coragem nos dias de hoje. Continuar estudando, continuar perseguindo novos horizontes é um serviço público, que você é um testemunho que se dá para a sua família, todos que te amam e as pessoas que você ama também, e a sociedade como um todo. Parabéns, Ambra. Eu percebo que cada ato desses, nesse momento tão duro, tão difícil, tão aterrorizante que a gente vive, é um ato de fé, é um ato de grandeza, construir pontes para um futuro que com certeza vai ser brilhante. Querido, vai para frente, você terá grandes conquistas na sua vida. Parabéns. Também queria desejar aqui, né, tudo de bom e dizer o seguinte, é o primeiro passo, que venham os demais, né? Então, você está de parabéns, o seu empenho, a sua perseverança e a sua... Na verdade, assim, é uma coisa que eu admiro muito, né? Você tem... a cabeça dele é muito bem arrumada, né? A gente olha, pelos slides que ele coloca, a gente vê que a cabeça está arrumada, então ele sabe exatamente aonde ele quer chegar, né? Pode ser que a gente quisesse umas coisas ou outras, mas, assim, ele sabia onde ele queria chegar. E isso tem que ser muito valorizado. E isso tem que ser, sim, né, divulgado, porque
porque as pessoas precisam conhecer, saber exatamente aquilo que uma pesquisa que foi uma pesquisa exaustiva, né? Eu acho que a sua dedicação, ela levou exatamente a isso. Então, você está de parabéns, então siga assim, mas é o primeiro passo. A cobrança é essa, tá? A gente ainda se encontra em outros momentos. Perfeito. Pedro, eu reitero aí os comentários dos meus colegas, professores, e assim, reforço a ideia de que acho que o caminho da pesquisa com análise de dados, com um viés mais crítico, conforme nós conversamos durante a arguição, o professor Jair reiterou, é importante, na minha opinião, para a advocacia, sobretudo na advocacia na área empresarial. Eu vi que você tem uma preocupação em relação a isso por conta do seu trabalho, né? Então, eu acho que assim, você pensar sobre as questões que nós falamos e tentar analisar o teu objeto de pesquisa com esse viés pode te trazer um diferencial do ponto de vista profissional na advocacia bastante interessante e pode te ajudar realmente ao seu desenvolvimento aí com a prospecção de clientes, que também é uma preocupação, é óbvio, mas, além disso, fazendo com que você se diferencie academicamente, porque quebra a tradição e faz pesquisa empírica e analisa dados no direito também. Acho isso importante, mas eu parabenizo você, gostei muito do seu trabalho, agradeço ao Daniel pelo convite, cumprimento aos demais que estão aqui presentes, um beijo grande para minha amiga Carla e professor Jair, foi um prazer conhecê-lo. Fiquei muito feliz que o senhor conheceu aí o meu texto com o professor Alexandre Assunção, que foi meu orientador. Tá maravilhoso o trabalho, parabéns. Professor Alfredo tem um anúncio aqui, ele me pediu a palavra, por favor. Gostaria de falar um pouco. Bem, inicialmente gostaria de agradecer a presença da professora Caroline, professora Carla, professor Jair, cederam para a Ambra e para o Pedro e para o Daniel o que possuem de mais importante, que é o tempo de vocês, o conhecimento de vocês para avaliar esse trabalho. Gostaria de parabenizar o Daniel. E se o Pedro não ficou emocionado, eu fico emocionado, porque hoje nós temos o segundo título Summa Cum Laude sendo emitido pela Ambra, da láurea mais alta, nós temos 3 láureas na Ambra, a mais alta é a Summa Cum Laude. Então, Pedro, se você não ficou emocionado, eu fico emocionado por você. Muito obrigado por ter feito graduação conosco, mestrado, e parabéns pela conquista. Grande abraço. Obrigado, Daniel. Parabéns, Daniel, também. Não vai anunciar o nosso acordo, não, Alfredo? Qual deles? O da Cândido? Deles, Daniel? O da Cândido? Vai falar, Qual? não? Da Cândido Mendes? Você anuncia, então, vai. Eu consegui ajudar o Alfredo aqui, a gente conseguiu fechar um acordo com a Universidade de Cândido Mendes para revalidação dos diplomas de todos os mestrandos aqui da Ambra. Então, estou coordenando o mestrado lá e a gente conseguiu fazer esse acordo. O mérito, obviamente, é todo do Alfredo, que conduziu as conversas, etc. Mas, então, não se preocupe com relação à revalidação de diploma, porque agora, né, a coisa vai acontecer. Fiquem tranquilos. Maravilha, Daniel. Eu te pedi, que eu falei que eu tinha um aviso, mas o aviso não era esse, né? Tanto que você falou da Cândido, eu nem sabia qual dos temas da Cândido você iria comentar, né? Realmente a notícia que eu tinha era a segunda Summa Cum Laude do Pedro. Quando ele começou esse mestrado, ele fez um compromisso comigo que ele chamava de GPA batendo no teto. E ele entregou o GPA batendo no teto, ou seja, tirou nota 100 do começo ao fim e merece o diploma com a mais alta láurea que a Ambra emite, que é a Summa Cum Laude. Parabéns, Pedro. Muito obrigado. Parabéns, Daniel. Obrigado, professor Jair. Obrigado, professora Carla, professora Caroline. Aplausos. Eu vou bater palma aqui. Valeu, gente. Essa informação eu não tinha, Alfredo. Aí eu me emociono, pô. Aí não tem jeito, cara. Essa eu não sabia, foi novidade. Quer dizer, pô, fico feliz mesmo. Muito bom. Valeu. Para o Alfredo se emocionar, Pedro, é porque a coisa é boa. A segunda vez que o Pedro forma conosco, né? Enfim, o Pedro é membro da The Ambra First Class, que foi a primeira turma que concluiu o curso conosco, curso de bacharelado. Foram seis pessoas, e agora o Pedro também está aqui de novo no começo do mestrado.
junto com o Marcos, que também já é mestre pela Ambra, Eduardo, também já é mestre pela Ambra, e Júlio, que também é mestre pela Ambra. O Júlio, o Eduardo e o Pedro foram orientados pelo professor Daniel Brantes. Muito obrigado, Daniel, por toda a colaboração. Desde que eu te conheci, sempre foi muito prazeroso trabalhar contigo. O Pedrão também, né? O Pedrão já sabe aí. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Daniel, é contigo, para encerrar. Obrigado. Gente. Um abraço. Obrigadão. Tchau, tchau. Um abraço a todos, gente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Parabéns, Pedro! Obrigado, gente. Valeu, Marcão. Boa noite, parabéns, Pedro. Boa noite, Estou muito contente. Valeu, gente.